parceria, pelo amor, pelo cuidado que vocês tiveram comigo. Me deram emprego essa semana para me ajudar a caminhar. O pastor me cedeu a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente sabe que rebanho é catimba de pastor. E quando ele chega a entregar o rebanho assim para outra pessoa, ele está fazendo um sacrifício. Pastor Maurício, muito obrigada. Deus abençoe o senhor. Estou vendo ali meu neto, coisa boa. No mundo é neto. Vocês vão saber quando vocês estiverem. E os mais lindos são sempre os meus. Porque neto feio é dos outros. Não é não? Mas eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os irmãos podem sentar. Você sabe que esta palavra graça está escrita na Bíblia 160 vezes. E dessas 160 vezes, 128 vezes ela é escrita no Novo Testamento. E quantas vezes nós temos confundido a graça e muitas vezes não lembramos dela e não festejamos ao Deus que nos fez nascer na época da graça. Essa foi a grande discussão desde que Deus derramou a sua graça. E Deus derrama a sua graça depois de preparar a chegada da graça. Ele primeiro envia Moisés trazendo a lei, para depois que o povo visse que era impossível sozinho cumprir a lei, então ele zerar tudo e dizer, então agora vai o meu coração. E quando ele derrama o seu amor no seu coração, ele derrama através do seu Filho. Nós vivemos a época máxima do derramar do amor de Deus. A época da graça. Deus prometeu lá no Éden para Eva. Nós sabemos que o primeiro pecado foi cometido no céu. A rebelião dos anjos comandada pelo querubim Lúcifer. A Bíblia fala de dois querubins, Lúcifer e Miguel. Querubim Lúcifer, então, entra numa rebelião, ele se tornou Satanás, e os anjos que o acompanharam se tornaram demônios, mas Deus não moveu um dedo para redimi-los. Mas na hora que o homem peca ali no Éden, Deus se levanta e proclama, e anuncia e diz, a batalha é minha. Eu vou
botar. Ele fala para a mulher e para o diabo. O diabo estava ali travestido de serpente, porque ele é o primeiro travesti da história. Ele se travestiu de serpente. E Deus falou para ele e para a mulher: euzinho, Deus, colocarei inimizade, guerra entre a tua descendência e o seu descendente. Mulher, ele te ferirá o calcanhar, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o governo, o domínio, o poder. Deus é fiel à sua palavra. Ele tinha dito para o homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Ele fez a escolha dele. Então, porque ele fez a escolha dele, a consequência é dele. Como todas as vezes, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então, o homem trouxe a maldição através de Adão. Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. E a terra envolve todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais. Porque foi a terra que produziu. Deus ordenou e a terra produziu. Então, eles saem, são expulsos dos jardins, mortos espiritualmente, mas eles tinham na mão a promessa. A promessa do Messias. Eles saem tendo Deus feito com eles o que nós chamamos da aliança adâmica ou edênica. E nós vemos Deus começar a preparar o momento. Deus preparou. Foram milênios, muitos milênios, até que nós vemos o apóstolo Paulo escrever em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E adiante, nós vamos ver Paulo dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Chega a época da graça. Deus prepara primeiro com a lei. E quando fica claro que o homem sozinho não pode cumprir a lei, porque a lei vem para apontar o pecado. Você não podia dizer: é pecado matar, porque Deus não tinha dito. Então, se não tinha lei, não havia descumprimento da lei. Mas uma vez que tem lei, o descumprimento se torna pecado. Porque a lei quem deu foi Deus. A lei é santa, a lei é justa, a lei é eterna. Nós vemos isso lá no Monte da Transfiguração. Moisés, a lei, transfigurado. Elias, a profecia, a palavra, transfigurado. Jesus, a graça, transfigurado. Lei, palavra e profecia. Lei, graça e profecia são eternos. Mas então, Deus chega no seu tempo e derrama a sua graça. E Ele derrama dando a nós tudo. Jesus Cristo diz: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Deus deu o reino, Deus deu o seu Filho, Deus deu o seu Espírito. O que mais precisa? O que mais ainda queremos? Mas parece que queremos mais. Nós não estamos percebendo a época divina. Nós não estamos discernindo o nosso chamado como filhos de Deus.
não estamos sabendo lidar com essa riqueza. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele deixa claro que nós somos arquimilionários. A nossa riqueza está segura em glória, não em lixo. Nesse lixo que Satanás ofereceu a Jesus, quero não. Hoje nós vemos homens se derramando pelos tesouros daqui. Esqueceram a graça de Deus. Esqueceram o momento célebre que nós vivemos. O momento da graça. Foi tão difícil para que os judeus entendessem a graça, que a coisa está diante deles, e eles não entenderam. Naquela época, pela graça, nós vemos aqui em Levítico, eu não gosto muito de estar abrindo a Bíblia, eu prefiro saber de cor, mas nem tudo eu sei de cor, né? Ainda não, quem sabe dá tempo. Em Levítico 21, no versículo 18, tem alguma coisa que eu gostaria que os irmãos olhassem. Levítico 21, versículo 18, tem um versículo assim: pois nenhum homem, olhe bem, lei, nenhum homem em quem houver defeito se chegará. Como o homem cego, o coxo, o de rosto mutilado ou desproporcionado. Você viu o que é a lei? Você viu? Não pode entrar. Não pode se achegar. Lei. Entrou a graça. Jesus Cristo traz a graça. Vai na cruz, começa a graça, o Espírito Santo vem, outra época, começou uma época, o povo não percebeu. Havia um coxo que era levado todos os dias, a Bíblia diz em Atos 3, era levado. João e Pedro subiam ao templo para a oração da hora 9, 3 horas da tarde. Era levado diariamente um homem coxo de nascença para pedir esmola. Presta atenção. Este homem ia todos os dias. Ele era levado. Alguém botava lá na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Aquele homem tinha um movimento assim: baxixe, baxixe, quer dizer, me dá uma esmola, baxixe, baxixe. Todos os dias. Ora, nem todo mundo ia todos os dias para a oração de 3 horas da tarde, que era a oração pelos pecados ocultos. Mas ele ia. Ele era colocado na porta. Ele via todo mundo que entrava. Todo mundo o via. Ele era conhecido, aquela figura era conhecida de todos os sacerdotes, escribas, todos os judeus, todo mundo sabia. Ele tinha por volta de 40 anos. E todo mundo sabia que ele era maldito. Ele não podia entrar no templo porque os judeus achavam que quem nasceu com defeito ou pecou antes de nascer, ou seus pais pecaram. Então ele não podia entrar no templo porque ele era maldito. Todos sabiam. Agora, quantas vezes João e Pedro entraram ali? Não se sabe, mas eles estavam acostumados a ir ao templo. Agora, chegou o Espírito no capítulo 2. Capítulo 3, João e Pedro subiam ao templo. E deram com o homem lá. O homem que eles estavam cansados de ver. E o homem, baxixe. João, Pedro, olha para nós. Aqui, ouro e prata, não temos para te dar.
Mas o que nós temos, isso te damos. A graça, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Mão sobre o homem, ajudar o homem a se firmar nos pés. Deu um salto para dentro do templo. Graça. Chegou a graça. O que era impedido pela lei, agora é permitido pela graça. Olha, meus irmãos, todos conheciam aquele homem. Pois, por causa desse milagre, prenderam João e Pedro. O milagre estava diante deles. A graça estava gritando: estou aqui, estou curado. E eles não aceitavam, cegos para a graça. Diziam: quem te curou foi Beelzebu. O que era impedido pela lei, agora é permitido pela graça. Vamos mais um ponto. No capítulo 8, temos mais um evento, que está aqui em Levítico 25, não é? Levítico 25. Não. Eu estou... Deuteronômio 23. É que eu estou com a cabeça em outra coisa. Num versículos aí, lá de Ezequiel. Vocês vão já saber. Em Deuteronômio 23. Olha o que a lei diz. A lei diz assim... Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Aqueles a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Entendeu? Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Lei. Chegou a graça. Agora chegou a graça. Tem no capítulo 8 de Atos a história de um eunuco. Eu não sei se ele tinha o membro viril cortado ou os testículos trilhados, mas ele preenchia esse quesito aqui. Ele não podia entrar na Assembleia do Senhor, mas ele era louco por Deus, uma vontade de adorar. Ele morava no sul do Egito, a 2 dias de Jerusalém. Este homem era o ministro da fazenda do reino da Etiópia. Morava na Núbia. E ele era impedido, ele era eunuco. Ele era responsável por toda a riqueza de Candace, que era a rainha dos etíopes. Este homem pegou a carruagem, tudo dele, e foi para Jerusalém. Para quê? Para ficar perto, vendo o povo adorar. Que desejo de ir lá e adorar também. Que vontade de adorar. Que vontade, mas não posso, por quê? Testículo trilhado ou membro viril cortado. Não posso, por quê? Porque eu sou eunuco. Pela lei eu sou impedido. Este homem volta. Pensa no coração dele, descendo de Jerusalém. Enquanto ele estava descendo com toda essa carga emocional, com toda esta dor de ser impedido, um rapaz, grande evangelista da igreja primitiva chamado Filipe, estava com um ministério que nós hoje dizemos estava arrebentando, em Samaria. A Bíblia diz que ele anunciava a Cristo. Lógico. Se anuncia Cristo, arrebenta. Arrebenta cadeias. Arrebenta prisões. Liberta cativos.
traz a luz onde tem trevas, porque ele anunciava Cristo. A Bíblia diz que quando aquele homem pregava, os espíritos de muitos saíam gritando. Eu fico imaginando como é que esses espíritos imundos, ai, 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 se mandavam. Coxos levantavam. Curas aconteciam. Porque ele anunciava Cristo. A Bíblia diz que a cidade estava cheia de alegria com o ministério de Filipe. No meio dessa maravilha, o anjo chegou para Filipe e disse: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe levantou e disse: sim, senhor. Foi. O GPS era esse. Caminhou para o sul, chegou no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, estava vazio, ficou lá. Daqui a pouco, mas ele era discípulo de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo, está sempre alerta, sempre atenta. Se o anjo me mandou para cá, alguma coisa tem para eu fazer, porque Deus não bota prego sem estopa. Acabou. Então, ficou lá. Observou um poeirão, não tinha asfalto. E lá vem uma carruagem. E dentro dessa carruagem vem exatamente o etíope, eunuco, que tinha ido para Jerusalém orar, e não podia adorar. O coração dele fervendo, e lá vem a carruagem. E o Espírito Santo disse para Filipe: aproxima-te deste carro e vai com ele. E anda com ele. Viu? Você já pensou que o Espírito mandar você acompanhar uma carruagem puxada por cavalos velozes? Por isso que eu digo, jovem, tem ministério para você. Porque Deus não vai mandar a mim acompanhar uma velocidade dessa, né? Mas tem para você. E Filipe, atento. Discípulo de Jesus Cristo é atento. Ele viu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Ele disse: está lendo Isaías? Capítulo 53. Mas ele notou na voz do homem que o homem não estava entendendo nada. E ele se ofereceu. Por quê? Ele disse: o assunto é comigo. Está falando do meu Senhor. Tem a ver comigo. O que eu mais gosto na vida é de falar do meu Senhor. A boca fala do que está cheio o coração. Se o assunto é do meu Senhor, é meu, eu me intrometo. Com licença, compreendes o que vens lendo? E o etíope disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Filipe disse: sou eu. Parou o carro, Filipe sentou e explicou. Se você olhar na Bíblia, capítulo 8, de Atos, versículo 32, é um dos mais lindos. A Bíblia diz: então Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Cristo. Anunciou-lhe Jesus. Gente, eu sou apaixonada por isso aqui. Como é que você pega Isaías 53, Jesus no eunuco, era isso que ele precisava. Não precisava ficar passeando pela Bíblia, pelo hebraico, aramaico, latim e todas as teologias. O homem precisava de Jesus como todos nós. Então ele começou ali, Jesus nele. Passavam por um lugar que tinha água. E o eunuco disse para Filipe: olha, aqui tem água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: eita. Agora não é comigo. É lícito se crês de todo o teu coração. O que prova que para você ser batizado, você tem que crer. Né? E aí, ele fez a confissão pública de fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, tudo bem. Desceu.
Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, levou para Azoto. E o eunuco, quando procurou Jesus, quando procurou Filipe, já era. Seguiu o seu caminho com grande alegria. O que foi que aconteceu? Ele era impedido pela lei. A graça foi abraçá-lo. Ele agora está inserido no corpo. Não tem nada a ver com o testículo dele, ou seja, lá o que for. Ele agora, pela lei, é abraçado. Os gentios eram separados. Tem lá um paredão, tem o átrio, depois tem um paredão no templo, escrito, a partir deste lugar, nenhum gentio pode ultrapassar sob pena de ser morto. Se um gentio ultrapassasse, seria morto. Porque para o lado de dentro, só judeu. Gentio não podia ultrapassar, porque ele não havia, pela lei, a condição de um gentio ser aceito. Mas chegou a graça. Chegou a graça. A Bíblia diz no capítulo 10 de Atos, que havia em Cesareia um homem, Cornélio. Se você observar, o doutor Lucas, ele cobre de elogios a este homem. Este homem era centurião da corte chamada italiana. A Bíblia diz que ele era piedoso. Ele era temente a Deus com toda a sua família. Ele dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Olha que homem. Tem muita gente crente que não faz isso. Temente a Deus, piedoso, com toda a sua família, ele temente a Deus, dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. O problema é o seguinte, que Deus determinou, desde que chegou seu filho, tudo para chegar a mim vem através do meu filho. Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, do momento que agora Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra, Ele agora está entronizado nos céus, nenhuma oração chega ao trono do Pai, se não for através de Jesus. Só que Deus não é surdo. Deus ouve toda a oração. Então, a oração de Cornélio, ele orava de contínuo, ficava assim, ó. Ficava lá, não entrava. Porque a oração que entra, está escrito no capítulo 8 de Apocalipse, é a oração dos santos. Sobe para perfumar o trono de Deus. E a oração de Cornélio ficava lá. Um dia Deus disse, vou resolver o caso desse homem. Aí Deus manda um anjo para falar. A Bíblia diz que esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 horas da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos, possuído de temor, disse que é, Senhor. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência está à beira-mar. Cornélio era um homem que sabia dar ordens e obedecer ordens. Ele não era um bobo. Ele disse, um anjo vem me dizer isso. Pegou, chamou ordenanças dele, mandou.
De Cesareia para Jope, onde Pedro estava, eram 2 dias. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Enquanto isso, Cornélio manda preparar tudo. Ele convida todos os seus amigos e sua família, porque dali a 4 dias tinha novidade. Preparou tudo. Quando chega Pedro, Pedro pergunta para ele: por que o Senhor mandou me chamar? Ele queria saber. E Cornélio contou tudo para ele e disse: portanto, sem demora mandei chamar-te. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi te ordenado da parte de Deus. Meus irmãos, esta palavra de Cornélio, falando para Pedro, isso é uma tônica para o meu ministério. Todas as vezes que eu vou pregar, é como se a igreja me dissesse: nós estamos todos aqui. Deixamos casa, trabalho, família. Nós estamos aqui todos prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte de Deus. Esse é o que nós precisamos fazer no púlpito. Aquilo que foi ordenado da parte de Deus. E o que foi que Jesus disse? Ide, fazei discípulos. Pregai, entregai o Evangelho. Anunciai o Evangelho e não a abobrinha. Pedro, a Bíblia diz que ele começou a entregar o que ele tinha de melhor. E o que é que um discípulo de Jesus Cristo tem de melhor? Jesus. Então ele começou a falar. O coração dele estava cheio de Jesus. Ele começou a falar de Jesus. A Bíblia diz, no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Quem era que estava ali? Todos gentios, impedidos pela lei. Agora o Espírito Santo disse: já era. Caiu sobre todos eles. Então, olha a graça de Deus abraçando aqueles que eram separados pela lei. Nós vivemos a época da graça e nós precisamos celebrar e viver e aceitar este dom da graça. Às vezes ficamos impressionados com aparências. Tem um momento em que Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, na mente. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Às vezes nós nos fascinamos com aparências, com culto cheio de luzes, cheio de cores, cheios de inovações humanas. Esquecemos que Deus está bem aqui, na simplicidade da adoração. Quando lembramos Deus com aquele primeiro casal, não havia liturgia, era só um momento de intimidade. E quando Deus saía,
A vida daquele casal era uma contínua expectativa pelo próximo encontro. Até o dia que Deus chegou lá. Não tinha mais. Deus só quer ser adorado. Ele, quando viu que tinha que tirar o povo do Egito, ele mandou Moisés para Faraó. Diz a Faraó, deixa o povo sair para que me sirva. Me sirva quer dizer me adore. Faraó disse não. Ele disse, então você vai ver. O Faraó já tinha feito tudo que não devia. Mas agora ele chegou ao ponto culminante. Proibiu a adoração. E quando proíbe a adoração, Deus não deixa barato. Ele disse, pois eles vão me adorar. Você vai ver. E Deus foi. Por fim, quando Deus abriu o mar morto, o mar vermelho, que o povo atravessou, enquanto o povo estava do outro lado lá, adorando, porque o mar se fechou em cima do exército de Faraó, o exército dele estava boiando os corpos de soldados e de cavalos no mar vermelho, o povo adorando e Deus dizendo, está vendo? O povo está me adorando. Era primeiro culto congregacional da terra aos céus. O povo num culto de adoração. Nós estamos diante, essa é a graça de Deus. Nós estamos num momento que está diante dos nossos olhos. Um assunto absolutamente bíblico. Esta guerra da Rússia com a Ucrânia é mais bíblica do que política. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com a Bíblia. No capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, Deus dá os detalhes. Deus fala tudo. Está escrito sobre esta guerra. Meus irmãos, eu acho que eu já falei disso aqui umas 10 vezes, mas eu vou repetir. Desde que começou essa guerra, eu digo assim, eu quero ver se o Putin é Gog. Eu venho torcendo por esse negócio. Não é que eu queira que pessoas morram. Não. Não é que eu queira que a Ucrânia seja vencida. É porque eu vejo a profecia se cumprindo. Eu sou fascinada pela palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos o capítulo 38 de Ezequiel, vocês lembram que Ezequiel, ele foi levado cativo para Babilônia. Olhe quanto tempo já passou. Babilônia caiu, veio o Império Medo-Persa, que caiu, veio o Império Greco-Macedônio, que caiu, veio o Império Romano, que já se diluiu. Então foi do tempo da Babilônia, este homem, no capítulo 38, ele falou do que está acontecendo agora. Falou, eu gosto de profecia, porque nós estamos vivendo na época da graça. Você não precisa muita coisa para ver a fidelidade da palavra de Deus. Se tudo que Deus já fez é pouco, olhe o seu YouTube e leia a sua Bíblia. Está tudo aí escrito. Ele diz assim, capítulo 38. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra, viu? É contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele. Contra quem? Contra Gog. Dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Olha, far-te-ei que te volvas, eu vou fazer, Deus está dizendo. Eu porei anzóis no teu
queixo. Eu te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudos, empunhando todas as espadas. Ele diz aqui, persas, etíopes e Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim. Dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti. Que o povo que se reuniu a ti. E serve-lhe de guarda. Olhe aqui. Depois de muitos dias, serás visitado, Gog. No fim dos anos. Que época nós estamos vivendo? Quando começaram os últimos dias, eu estou pregando. Atos 2:17. O final dos tempos começou no dia de Pentecostes. Pentecostes vai fazer 2000 anos. Faltam 8 anos. Ali começaram os últimos dias. Aqui o profeta diz, no final dos anos virás a terra que se recuperou da espada, Israel, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre o monte de Israel, os judeus, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, os judeus, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas. E muitos povos, quer dizer, muitas nações, contigo. Vamos ver aqui. É um erro se dizer Gog e Magog. Não. O homem é Gog. A terra é Magog. Está escrito aqui. Deus diz que um Gog, um tal Gog, Gog é o presidente, é o príncipe da Rússia, porque Magog é a Rússia. Ele é o príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Ora, quando você procura na geografia Meseque, você sabe onde é a região, Tubal, onde é a região. Mas Ros não existe. Ros é o nome que se dá à agremiação de todos os povos de língua russa. Todos os povos de língua russa. Você sabe que existiu a União Russa Socialista Soviética. Eles tinham muito orgulho da União Russa Socialista Soviética. Só que caiu. A Rússia não engoliu a humilhação de ter perdido a União Russa. Nunca engoliu. Então, a Rússia é um país que ficou pobre. Ficou pobre, mas ela tem conhecimento científico, experiência. Ela tem o poder científico nas mãos. Mas ela não tem o dinheiro. Tem petróleo? Tem. Aonde estão? Nos mares gelados da Sibéria. Então a Rússia tem que gastar muito dinheiro para trazer o petróleo dela para o lado de cá. Como é que a Rússia faz? Aqui tem o Bósforo. Eu fiz essa pregação atravessando ali o Bósforo, porque todas as vezes que nós vamos ali para a Turquia, atravessamos o Bósforo. O que é o Bósforo? O Bósforo separa a Turquia europeia da Turquia asiática. A Turquia tem duas capitais. Turquia europeia, capital Ankara.
Turquia Asiática, capital Istambul. Então, entre uma e outra, tem a grande ponte do Bósforo. O antigo nome de Istambul é Constantinopla. Então, toda aquela região ali. Quando o Bósforo sai, ele une ou separa o mar de Mármara ou mar Egeu do mar Negro. A Rússia traz os seus navios de lá da Sibéria, de lá dos mares gelados, atravessa o Bósforo para poder chegar nos mares de água quente, porque não são gelados. Outra, para traduzir, o Golfo. A Rússia precisa de um porto no Golfo, mas os árabes dominam o Golfo. Os árabes têm muito dinheiro, porque eles têm muito petróleo. A Rússia tem a tecnologia, tem o exército, tem o conhecimento, tem a organização, mas não tem dinheiro. Os árabes têm o dinheiro, não têm exército, não têm organização, não têm experiência, não têm o conhecimento bélico. A Rússia vai se unir aos árabes. Eu dou Jerusalém para vocês, que o sonho dos árabes é ter Jerusalém. E vocês me dão um porto no Golfo. Pronto. Está aqui escrito. É nessa visão, é nessa ganância, é nesse olho grande que vai acontecer a guerra de Gog, da terra de Magog. Vocês estão lembrados que o último mandamento que Deus deu é a cobiça? Vai ser pela cobiça, pelo olho grande. Os árabes vão estar cobiçando Jerusalém. E a Rússia vai estar cobiçando um porto no Golfo. Ali não tem inocente nenhum. E Deus diz, você vai vir. Por quê? O que é que Deus quer julgar? Deus quer julgar 100 anos impostos. A Rússia impôs 100 anos de ateísmo, proibindo o povo de adorar a Deus. Não se pode brincar com essa coisa. Não se pode brincar com adoração. Nós temos brincado muito com a adoração. Nós temos brincado com o sangue do Filho de Deus. Jesus Cristo se entregou na cruz para que o Pai possa receber a adoração. Ele diz isso para a mulher samaritana. Meu Pai procura adoradores em espírito e em palavra. Então, eu preciso me entregar na cruz para que o Espírito possa vir. Então terá na terra o povo que meu Pai procura, porque eles poderão adorá-lo em espírito e em verdade, porque eu sou a verdade. Isso Jesus Cristo fez, tudo para adorar o Pai. Ele compra você com o sangue dele como um presente para o Pai. Tudo do Filho é para o Pai. Então, esta guerra de Gog, da terra de Magog, vai acontecer sim. Quando nós olhamos, é fácil ele congregar todos esses países que estão aqui, mas Rosh é a reunião de todos os povos de língua russa. Olhe para o que tem acontecido. Primeiro, ele foi lá e anexou a Geórgia. Lembra disso? Parece que eu sei que é possivelmente eu, a mais velha daqui. Aliás, está difícil chegar num lugar e encontrar gente mais velha do que eu. Eu acho que é bom. Né? 80,
Não é para todo mundo, não. Eu estou feliz com meu Deus. Anexou a Geórgia. O mundo não se manifestou. Houve um anúncio. O presidente da Rússia foi lá. Hein? É meu. Anexou a Geórgia. Eu estava conversando uma vez no aeroporto de New York com umas moças que eram da Geórgia. Elas queriam comprar um lanche. Estavam com fome. Mas não tinha um lugar que aceitasse o dinheiro delas. Eu fui lá, me senti no coração, falei com elas. Eu pedi a elas que aceitassem a minha ajuda. E eu comprei o lanche para elas. Eu fiquei tão feliz de poder estender a mão para pessoas que eu nunca mais ia ver, mas pessoas que Deus me fez ver, que elas precisavam, e eu tinha o dinheiro suficiente para ajudá-las. É tão bom quando a gente tem com que estender a mão, porque ela nunca volta vazia. Eu abri a mão para elas e Deus enche a minha mão. Eu entendo oferta assim. Elas estavam me contando o que aconteceu na Rússia, nós conversamos um pouco, o que aconteceu na Geórgia. Na dificuldade, elas eram cristãs. Depois, passou um tempo, o que foi que o presidente Putin fez? Foi lá, anexou a Crimeia. Aí fez um zum, rapidinho, passou. Então, agora, a Geórgia já pertence a Gog, já entra para a turma de Magog. Agora também a Crimeia. O que é que falta? A Ucrânia. Só falta a Ucrânia. Putin, a Rússia, se sente humilhada por causa da União Russa. Todo o poderio bélico da Rússia está distribuído em 6 províncias que antes pertenciam à Rússia. Esses negócios de Cazaquistão, Uzbequistão, não sei que tão, né? São todos eles governados por ativistas islâmicos. Todos. E é nessas 6 províncias que está estabelecido o poderio bélico nuclear da Rússia. Então, agora só falta a Ucrânia. Quando começou a guerra com a Ucrânia, vocês podem ter certeza, eu estou no púlpito diante da Assembleia dos Santos de Deus, na presença de Deus. Desde que começou essa guerra, eu sabia, se o Putin vencer essa guerra, ele se configura como Gog, porque só falta a Ucrânia. Então eu comecei a olhar para o capítulo 38 e 39 de Ezequiel com a vontade de ver a conclusão. Não é que eu quero que a Rússia ganhe essa guerra, é que essa é uma guerra anunciada com vitória para a Rússia. Porque é Deus que fala. Eu vejo a profecia se cumprindo. E se tem uma coisa que eu gosto de ver, é como Deus não deixa barato a sua fidelidade. Ele diz, vou fazer e vou e acabou. Ele não precisa pedir licença a ninguém. E Deus traz Gog para tomar a Ucrânia. Primeiro ele está arrumando a casa. E começou, levanta-se este presidente da Ucrânia, que tem origem judaica, sem a menor condição de enfrentar a Rússia, mas com promessas falsas. Ele começa a enfrentar o que ele não pode.
E com isso, pessoas mortas. Pessoas mortas impiedosamente. Eu já vi tanta coisa acontecer. Eu estava pregando na Europa, quando eu conheci uma moça, eu fiquei hospedada na mesma casa onde ela estava. Ela veio da Ucrânia, cristã, me dizendo as barbaridades que estão acontecendo ali. Porque eles começaram a fugir para a Polônia. Chegou um momento que a Polônia disse, não aceitamos nenhuma criança que venha com defeito. Então as mães largavam crianças com defeito para livrarem a pele. Quer dizer, coisas dessa magnitude. Então, gente, nós temos diante dos nossos olhos um momento terrível da humanidade. Mas isso aí, os jornais não vão dizer, mas está escrito. Agora começa a guerra para Gog completar o seu trabalho de anexar Ross. E pelo que nós ouvimos o presidente Trump dizer, parece que isso vai acontecer essa semana. Então, vocês estão acompanhando a profecia? Não, irmã, porque a gente não lê. Meus filhos, eu chamo de filhos. Meus filhos, abra os olhos para o momento que você está vivendo. Você está vivendo num momento terrível do cumprimento das profecias. Comece a dar atenção para isso. Não é lindo o que está acontecendo, mas é maravilhoso sabermos que o nosso Deus e Pai não esqueceu. Isso vai se cumprir. E ele diz, quem vai acompanhar Gog? Ele diz, príncipe de Ross, Meseque e Tubal. Ele diz, você vai se unir aos persas, aos iranianos. Aos etíopes, sabemos. A Puti é Líbia. Todos com escudo e capacete. Gomer, a casa de Togarma, do lado do norte. Olha, a Rússia está aqui no norte da Europa. Toda esta área do norte da Europa, toda a área dos montes Urais, banhados pelo rio Ural, é o norte todo. Eles vão se unir aos árabes e aos persas. Vai entrar gente, países da África. Pensa, essa grande multidão, comandada pelo exército russo, com aviões e drones e isto e aquilo, eles vão para tomar Jerusalém. Depois do almoço hoje, crie juízo, abra a sua Bíblia e vai ler o que vai acontecer. Quando eles chegarem lá, gente, quando você olha para o tamanho de Israel, você diz, não dá nem para os 5 minutos. Deus vai fazer, sabe o quê? Está escrito aqui. Ele vai usar a mesma estratégia que ele usou na batalha de Gideão. O que vai fazer? Os inimigos aqui, um começa a matar o outro. Em vez de matar judeu, eles vão se matando. Vai começar um a matar o outro. Quando Israel descobrir isso, o que foi que aconteceu aqui? Todo esse povo morto. Porque Deus diz, eu vou fazer. Eu. Está diante dos nossos olhos. Está se cumprindo hoje. Vocês não prestam atenção na profecia. O que está acontecendo hoje? Lá, chega em casa. Por favor. 38, 21, o pastor quer ler. Porque chamarei contra vós todos os meus nomes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o Senhor. Ouviram? Versículo 21. Eu vou repetir, pastor, só porque eu não passei o microfone para o senhor. Chamarei contra Gog
a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Está vendo? É como aconteceu na batalha de Gideão. Chega em casa, meu irmão. Eu lhe dou um conselho como irmã mais velha. Sente com a sua Bíblia. Vá ler com calma. Procure no mapa. Faça um momento especial com sua família. Ore. Ore. Porque se a palavra de Deus, ele diz, ei, Gog, eu vou botar anzol no seu queixo. Bota o anzol no queixo de alguém e puxa, que eu quero ver se ele não vem. 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 E Deus diz isso, eu gosto disso. Eu gosto. Isso vai acontecer, essa guerra. Quando você olha, no momento, eu já contei para vocês. Eu fui convidada para ir pregar em Basra, no Iraque, onde eu morei 3 anos e meio. Né? Seu pai era pequenininho, mas até hoje fala árabe. Brincando ali pelas ruas de Basra. Basra é a Caldeia, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Lá em Basra está cientificamente configurado que é ali que foi o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva. Nós morávamos a 5 minutos a pé de lá, daqui da ponta. O Eufrates vem daqui, da região da Síria, e o Tigre desce da região de Bagdade, se encontram aqui, formam o Shat al-Arábia, porque Shat em árabe é rio. E ele desemboca no Golfo, junto com a água do Oceano Índico, eles formam um golfo. Ali, ele me chamou, porque é uma região onde o evangelho está florescendo para a glória de Deus. Ali. Então ele disse, só tem um problema agora, o que é? Está muito triste lá. Por quê? Por causa do Eufrates. Eu disse, como? Oi, irmã, quase totalmente seco. Há quanto tempo eu estou pregando sobre essa profecia? Gente, 2013 saiu escrito a NASA tem um satélite chamado Grace. Esse satélite só serve para pesquisar onde tem água doce na Terra. Quando a gente chama água doce, quer dizer água de beber, água que passarinho bebe. E eles acham que vai faltar água doce na Terra, e quando faltar, Estados Unidos sabe onde ir buscar. E em 2013, em fevereiro, esse satélite detectou que o rio Eufrates já tinha secado. Eu não me lembro se era 44% ou 46%. Era quase 50%. O rio Eufrates. Mas isso que isso tem a ver conosco? Tem a ver com a profecia. Porque Deus mostrou para João. Por que será que quando a Bíblia fala do Eufrates, fala o grande rio Eufrates? O Eufrates não é tão grande assim. O Nilo é maior. O Amazonas é maior. O Eufrates é grande pela sua importância profética. O rio profético na Bíblia não é o Jordão. O Jordão é o nosso queridinho. João Batista. Quantas vezes eu estou lá dentro do Jordão? Faz aquela fila de mulher. Uma vez tinha 98 mulheres chorando. Por que você está chorando? Ai, irmã, estou aqui no Jordão. O Jordão é querido. É o queridinho da igreja. Por quê? Por causa de João Batista, por causa de Jesus, por causa da Bíblia. Nós amamos tudo dali, por causa da Bíblia. Mas o Jordão não é profético, não. Mas o Eufrates. Olha o que está escrito no capítulo 9 de Apocalipse. Dá uma olhadinha aí. Ali, no versículo 13. O 6º anjo tocou a trombeta, a 6ª.
E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quem diria que existiam 4 anjos atados ao grande rio Eufrates? Quantas vezes eu fui ali para comprar peixe? Nunca vi anjo. Mas anjo é ser espiritual. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O Eufrates está profetizado. Isso é a 6ª taça, 6ª trombeta. A 6ª taça, no capítulo 16. Olha o que está escrito. No versículo 12. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então, quando o rio Eufrates seca, já é para preparar uma grande guerra. Possivelmente será a guerra. Olha o que está escrito. E o Eufrates já está quase 80% seco. Tem trechos de 2 quilômetros totalmente seco. O que nós estamos esperando? Para começar a ver, gente, está muito claro, nós não podemos brincar com isso. Essa seca do Eufrates já foi profetizada 700 anos antes de Jesus Cristo chegar, pelo profeta Isaías, no capítulo 11 de Isaías, no versículo 15, está escrito, Isaías 11, versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Vai secar. Olha o que está escrito. Chega em casa, abre o seu YouTube, não é YouTube? E veja lá, bota assim, rio Eufrates. Você vai ver. Aí você lê na Bíblia. Ué, mas está escrito. Por que será que nós não procuramos ver a profecia? Isso aqui é Deus dizendo. É Deus falando, é Deus anunciando. Você não pode chegar diante de Deus e não sabe. Não sabe porque você desprezou a minha palavra. Você não sabe porque você desprezou a voz profética. Você não sabe porque você preferiu a fofoca do TikTok, do Fujico Gospel e de outros sites. É por isso que você não sabe, agora já era. Você desprezou o meu filho, o sangue do meu filho. Você desprezou o grito do meu espírito de dentro de você. Meus irmãos, época da graça é também época de grande responsabilidade, porque a quem muito foi dado, dele muito será requerido. Nós estamos neste momento em que tudo se prepara e o grande presidente da Rússia vai se sentir tão poderoso quando ele estiver, enfim, anexado. Agora eu sou poderoso como a União Soviética de antes. Agora eu tenho todos, a grande Ucrânia, tenho tudo. O Putin vai empinar aquela cara dele e vai achar que fez um grande trabalho. Ele vai levar todos para morrer. Mas ele não sabe. Por que é que o presidente Trump está fazendo isso tudo? Ele também não sabe.
Ele também não sabe. Mas é o tempo de subir no poder aqui, um homem como ele, para fazer essas coisas. Ele não sabe, mas também está sendo usado. Tudo o que está acontecendo no mundo, meus irmãos, Deus não está sentado como um velho gagá dizendo, mas não é que eles fizeram? Não. Está tudo organizado. Está tudo pronto. Nós temos um salmo que diz para nós assim, o Salmo 2. Ele diz, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Estou dizendo para você que eu tenho dificuldade para abrir a Bíblia quando eu estou pregando, porque fica difícil, a gente perde tempo. Imagina se eu pego aquele negócio, o tablet. Tablet, desculpe, é tablet. Se eu pego aquele tablet na mão, a coisa fica pior. Eu não sei para onde eu vou. A dificuldade para chegar lá. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os presidentes. E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Nós não vamos fazer o que Deus mandou. Nós não vamos fazer o que Deus quer. Aqui quem manda somos nós. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dará de falar, e no seu furor os confundirá. Se você olhar como estão os governos na humanidade, você vai ver que eles estão completamente confusos. O que está acontecendo no Brasil, ninguém entende. Ninguém entende. Eles estão falando uma coisa totalmente louca. Eu vi essa semana o presidente Lula dizendo, vamos comer ovo, eu estou comendo ovo de pato, de pata, desculpa que pato não põe ovo, né? Estou comendo ovo de pata. Daqui a pouco ele diz, estou comendo ovo de ema. Agora, como é que alguém no Brasil vai ficar comendo ovo de ema? É raro. Quer dizer, ele sabe disso. Mas por que ele falou? Ele sabe que o ovo de pata tem muito menos pata do que galinha. Mas ele falou. Por que é que estão fazendo o que estão fazendo com o Bolsonaro? Eu não estou falando isso que eu acho que o Bolsonaro é bom. Não é. É um ímpio igual a todos eles. Não tem melhor, meus irmãos. Não tem pior. Se você, eu estou falando do Brasil porque eu sou brasileira e eu oro pelo meu país. Mas, se você olhar os governos no mundo, estão todos eles com comportamento estranho. Você olha para o governo dessa nação, parece um grande polvo. Ele estende o tentáculo dele para o México, ele estende o tentáculo para Gaza, ele estende o tentáculo para... Ele está se estendendo. Não é estranho? Não estou criticando negativamente. Só estou dizendo, pare para olhar. Ore e veja que tem uma coisa estranha. Não parece que ele é o Nabucodonosor do momento? Não parece que ele é o grande imperador do momento? Mas ele está fazendo. Então você vê que tem alguma coisa acontecendo no mundo que nunca aconteceu. As coisas se encaminham para um desfecho perigosíssimo. Mas nós estamos aqui. Repito, ainda estamos na época da graça. Deus derramou a sua graça. E nós somos salvos
pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então é a hora de nós pregarmos a graça e a fé. A fé em Jesus Cristo. Porque nós somos salvos e qualquer um só será salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vamos voltar para a Bíblia. Vamos começar a olhar para o YouTube. Tem outras e outras tantas profecias sendo cumpridas neste momento. Vamos ficar pelo menos curiosos a respeito disso. Onde está escrito isso na Bíblia? Aqui. Pergunte, busque, vá atrás. Comece a levar a sua mente, a sua alma, a sua atenção voltada para ficar cheia dessa palavra. Porque é só isso aqui que vai ficar para a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor Deus, nosso Pai. O Senhor é o Deus dos céus, da terra e de todos os universos visíveis e invisíveis. Louvamos o teu nome, engrandecemos e nos seguramos olhando para o teu trono, da onde foi derramada a tua graça, da onde foi derramada a tua misericórdia, a tua bondade. Pai, nós te pedimos perdão, porque nós não temos anunciado que tu te comprais em perdoar, mas que os homens precisam se arrepender. Não temos dado a ênfase suficiente ao arrependimento para o cancelamento dos pecados. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te suplicamos o teu perdão. Queremos ter um coração que abomine o pecado como tu o abominas. Dá-nos que tenhamos nojo pelas coisas do mundo. Dá que possamos orar pelo Brasil diante dessa situação que estão preparando agora no carnaval. Pai querido, te pedimos, fecha os teus olhos para não ver o que nós brasileiros estamos fazendo com a tua presença. Te pedimos pelo governo dos Estados Unidos, que a tua mão estendida sobre esta nação vigore sobre a sua liderança. Dá sabedoria, Senhor. Dá um coração convertido a ti para a liderança desta nação. Abençoa e guarda Israel neste momento horrível que a humanidade está passando, ó Pai. Nunca se viu, ó Pai, usar defuntos como moeda de troca, defuntos como um comércio. Eu te dou um defunto, tu me dás 10 vivos. Senhor, nós nunca pensamos de viver para ver uma coisa horrível dessa acontecer. E o mundo todo se cala, como se nós fôssemos tão absolutamente civilizados. Pai querido, nós chegamos ao final da malignidade. Nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão e te pedimos o espírito de arrependimento contínuo. E que, Senhor, a tua mão poderosa possa alcançar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os pequeninos, Senhor, que estão vivendo este momento de desordem universal. Te pedimos pela tua igreja, dá-nos, ó Pai, a consciência exata de quem nós somos em Cristo e faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Dá-nos a tua paz. Amém.